Recife é uma cidade que tem diversos clubes tradicionais, né? Clubes que foram frequentados por milhões de pessoas, clubes que fizeram festas memoráveis de carnaval, festas de São João, datas comemorativas, clubes que comportaram shows, né, extremamente inesquecíveis para muitas pessoas que moraram e nasceram aqui em Recife. Nós temos aqui, por exemplo, clubes tradicionais como o Clube Internacional, o Clube Português. O que pouca gente sabe, apesar desses clubes serem extremamente frequentados, é que esses clubes também têm suas histórias de assombrações. É sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai te trazer uma história de assombração de um clube que é muito tradicional aqui do Recife, que é o Clube das Paz. Você já deve ter visto aí no título desse vídeo, né? Então a gente vai falar sobre uma história de uma assombração. Na verdade, a gente vai te falar sobre uma história de várias assombrações nesse Clube das Paz, tá? Sobre isso que a gente vai falar hoje. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Lendas e Causos de Pernambuco. É um prazer imenso ter você por aqui. Se você gosta de histórias de assombrações, lendas urbanas, lendas rurais, se você quer saber quais são os lugares mais mal assombrados de Pernambuco e, consequentemente, os lugares mais mal assombrados de Recife, você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações. Caso você se interesse também por histórias de assombrações de outros lugares, de outras regiões, de outras cidades, outros estados, diga-se de passagem também de outros países, você também pode se inscrever no nosso outro canal, no canal paralelo, que é o Cine Terrologia Cultural. Sempre que a gente pode, a gente está postando vídeos novos lá, tá? Então vamos contar que história é essa de assombração, ou melhor, que história é essa das várias assombrações do Clube das Paz, tá? O Clube das Paz é extremamente, como a gente já falou, né, extremamente tradicional aqui de Recife, diga-se de passagem, né, pouca gente conhece talvez aí a história do Clube das Paz, né? Ele foi fundado, inclusive, ainda num período de Brasil colonial, tá? Ele foi fundado em 1888, perdão. 1888, que, diga-se de passagem, foi a data da abolição da escravatura também, né? O ano da abolição da escravatura. Mas aconteceu no dia 13 de maio de 1888, a abolição da escravatura. E o Clube das Paz, ele foi fundado, consideram, né, que ele foi fundado no dia 19 de março, porque o Brasil estava passando, estou falando de dia 19 de março de 1888, tá? Porque o Brasil estava passando por um período de carnaval. Alguns carnavais acontecem em fevereiro, outros carnavais acontecem em março, né? E nesse período ainda era um período de muita festa, 19 de março de 1888 e tal. Acontece que no Porto do Recife atracou um navio, né, um navio cargueiro, e esse navio precisava fazer o carregamento de carvão urgentemente. Mas as pessoas estavam muito na folia, né? E não quiseram parar para trabalhar e tal, até que um comerciante português resolveu oferecer o dobro, né? E um grupo de pessoas decidiu justamente pegar as suas respectivas pás, né? Por isso que o nome do clube é Clube das Pás, né? Não é paz de tipo paz e amor, né? É paz de pá mesmo, de pá, sabe? De objeto de construção, né? Então, essas pessoas pegaram suas pás e foram fazer o carregamento do navio. E depois que a época festiva passou, eles estavam com uma quantia considerável, né, que eles tinham ganhado nesse trabalho, inclusive até por uma premissa econômica aí de escassez, né, de mão de obra. Eles acabaram fazendo uma espécie de um bloco, né, uma festa, decidiram fundar um bloco carnavalesco. Esse bloco, no início, ele acontecia na Boa Vista, né, e depois ele passou para a Rua Aldorico Mendes, onde é hoje, né, o Clube das Paz. Ele tem, está chegando aí, na data que a gente está gravando, próximo de 140 anos, né? Se eu não tiver feito essa conta errada, mas enfim. Por que eu estou falando sobre isso? Só para você entender o quanto que esse clube ele é tradicional, né? Então, muitas pessoas conhecem o Clube das Paz e tal, já foi frequentado, né? E é frequentado ainda hoje por milhares de pessoas. Existia, por exemplo, uma festividade lá, que eu acho que era dia de segunda-feira, onde era uma espécie de uma festa, uma festividade para a terceira idade e tal. Então, muita gente já frequentou o Clube das Paz e ele definitivamente é um dos clubes mais tradicionais, talvez seja o mais tradicional aqui de Recife, né? Mas o Clube das Paz também tem as suas histórias de assombrações. Inclusive um clube centenário como esse, né? Muita coisa já deve ter acontecido por lá. E a gente recebeu uma história de uma pessoa que pediu para não ser identificada.
né? E essa pessoa, na verdade, mora próximo do Clube das Pais. Pelo que eu entendi, eu posso estar enganado, mas sempre morou próximo do Clube das Pais, né? Então, essa pessoa acabou escutando várias histórias de assombrações. E uma coisa interessante que eu estava falando, né, que esses clubes, eles têm histórias de assombrações, na verdade, histórias dramáticas, impressionantes, né? Outro dia eu estava escutando também uma história de uma pessoa que, enfim, eu acabei lembrando agora, enquanto eu estava gravando esse vídeo, eu não sei se a pessoa vai me permitir falar, provavelmente não, né? Por isso que eu não vou falar o nome da pessoa que me falou isso, nem vou falar o nome do clube. Mas tem um clube aqui de Recife, né? Se a pessoa quiser se identificar, pode se identificar aí abaixo, tá? Que aí se ela se identificar, eu dou a confirmação aí de que realmente foi ela que falou isso. Mas eu acredito que a pessoa não teria me dado autorização para comentar sobre isso, até porque é uma história de bastidores. Mas só para você ter uma ideia, tem um clube aqui que é muito tradicional em Recife, e que esse clube ele tinha uma certa parte dele que era utilizada como, digamos assim, uma casa de prostituição, né? E era frequentar, como era uma coisa muito por trás do clube, né? De uma forma muito discreta, então vários políticos, pessoas muito abastadas, né? Comerciantes, né? Pessoas com influência política, influência financeira também, pessoas frequentavam esse lugar e aconteceu até que uma jovem acabou perdendo a sua vida, né? Não se sabe exatamente qual foi a circunstância, ou pelo menos a pessoa não me falou. E a gente não tá falando dessa história do Clube das Pais, não, tá? Só pra você ter uma ideia, como tem algumas histórias que são meio macabras aqui nesses clubes, para você entender o contexto, né, de um clube centenário, por isso que a gente tá falando isso. Mas voltando para essa história, neste clube que é tradicional de Recife, uma jovem perdeu a vida, né? Que ela estava se prostituindo lá. E só que quando ela estava fazendo, pelo que eu entendi, quando ela estava fazendo lá a negociação, né, o programa, no caso o cliente dela, era uma pessoa de muita influência política. Se eu não me engano, talvez inclusive até tivesse sido um político. E aí a menina perdeu a sua vida no quarto, né, onde estava fazendo o seu respectivo atendimento. E o rapaz pediu para fechar aquele quarto. Uma história, inclusive, até muito parecida com a questão do Carneiro Vilela, né? Da emparedada da Rua Nova e tal. Então você tem aí algumas histórias que são muito marcantes. Isso é só para você entender, né? Por que a gente está falando dessa questão de clube centenário aqui e tal. O Clube das Pais, ele é um clube extremamente tradicional e tem uma pessoa, como a gente falou, que entrou em contato com a gente, pediu para não ser identificado, mas ele disse, essa pessoa, né, disse que mora lá perto e que a avó, no caso desta pessoa, é amiga, né, de um rapaz que era como se fosse um mestre de cerimônia, né, que pode ser chamado também como apresentador. Então você tem lá uma noite de eventos e na noite de eventos você tem várias bandas tocando e entre uma banda e outra, né, enquanto a equipe está passando o som, né, você tem a equipe lá, por exemplo, né, os holds montando alguns instrumentos, passando o som e tal. Você tem ali uma apresentação, né, de um rapaz, enfim. Então é chamado de mestre de cerimônia, né, mas algumas pessoas chamam de apresentador. Então tinha um apresentador lá que era um radialista, né, era ou é, agora eu tô com essa dúvida, mas enfim, é um nome muito conhecido, a gente pode falar isso. Eu não tenho certeza se a pessoa ainda é radialista ou não, mas é um nome muito conhecido. Então, só para você entender, assim, para não ficar um pouco confuso, vamos lá. Uma pessoa entrou em contato com a gente dizendo que a avó dele, né, conhecia esse radialista e que esse radialista frequentemente era convidado para ser mestre de cerimônia ou apresentador lá nos eventos do Clube das Pais. Em certo momento, este radialista, né, e foi dessa forma, através dessa ligação, que a pessoa que entrou em contato com a gente teve acesso a essas informações, a essa história. O radialista, ele, se eu não me engano, era antes do início de um show de Adilson Ramos, tá? O radialista, que até então não tinha nenhum problema de saúde, começou a perceber que a sua vista estava escurecendo, né? E ele se sentiu muito fraco e quando ele olhou para o público, ele viu não só as pessoas que estavam esperando o show começar, mas próximo a essas pessoas, ele viu diversos espíritos, diversas assombrações, né?
como se esses espíritos ou esses espectros estivessem sofrendo bastante, pedindo socorro, como se estivessem numa provação muito grande, né? Então, estavam próximos, esses espíritos estavam próximos a essas pessoas, que eram pessoas de carne e osso, tal, que estavam lá no local. Então, ele, é só para você entender, né? Ele começou começou apresentando, né? Falando algumas coisas lá para o entretenimento do público. As pessoas estavam prestando atenção. De uma hora para outra, a vista dele escurece e ele começa a ver, próximo dessas pessoas, várias assombrações. E essas assombrações com o aspecto de quem estavam sofrendo bastante. Tem uma linha de compreensão espírita, só para abrir um parênteses aqui, tem uma linha de compreensão espírita que vai entender, por exemplo, que existem espíritos obsessores, né? Então, se você é uma pessoa que fuma, que bebe, se você, sei lá, joga, né? Tem algum vício, alguma coisa nesse sentido, e você, por exemplo, perde a sua vida, você pode ficar muito preso, né, a este plano terreno, e você aí poderia, inclusive, até ter que ficar meio que próximo de pessoas vivas que também têm o mesmo vício que você, né, e você se tornaria ali um espírito obsessor, porque você também quer ter um pouco do prazer daquilo ali. Isso é uma compreensão que a gente está falando aqui, só para você entender, assim, as diversas nuances, né, que podem haver de interpretação acerca desse fenômeno daí. A pessoa que entrou em contato com a gente, esta pessoa falou que a partir desse momento, né, começou a observar a quantidade de pessoas que falavam sobre histórias de assombrações, né, no Clube das Paz. Então, por exemplo, de madrugada estava tudo em silêncio e os vizinhos, alguns vizinhos tinham a impressão de que estava tendo uma festa lá. Escutavam vozes, alguns dizem terem escutado músicas vindo de dentro de lá, tá? Que você pode falar da questão de música, né? Alguém pode passar na rua com o som ligado, mas não é esse caso aqui. Nesse caso, pelo que a gente entendeu, vizinhos do Clube das Paz dizem, né, que de madrugada, de uma hora para outra, a impressão que se tinha era que o som estava vindo de lá de dentro, né? Mas sabiam que não era um dia que tinha festa por lá, tá? E uma outra questão interessante também, né, que a pessoa que entrou em contato com a gente também falou, é que ele tinha uma professora chamada Ângela. Essa professora, a gente inclusive nem vai comentar sobre o nome do colégio e tal, mas essa professora, ela era uma professora, se eu não me engano, até de português, ela costumava frequentar o Clube das Paz. Provavelmente ali a gente está falando de colégios daquela região, né? Então ela costumava frequentar o Clube das Paz e ela ia geralmente dia de segunda-feira, que é quando tinha algumas serestas por lá e tal, e começava no final da tarde, início da noite, mais ou menos assim, e terminava cedo também, né? Mas ela chegou a falar, inclusive, até que ela gostava de ir, mas ela sentia uma coisa muito pesada por lá. Ela sentia algo muito tenebroso, um aspecto, uma atmosfera que ela não conseguia explicar direito, que era alguma coisa meio macabra por lá. Por que a gente está falando sobre isso, né? Porque, pelo que eu entendi, a pessoa que nos contou este primeiro relato do mestre de cerimônia, do radialista, que é conhecido, que a gente não citou o nome e tal, porque a gente não tem autorização, e nem a pessoa que contou pra gente também tem autorização, né? Eu sei quem é o radialista, mas, enfim, a gente não pode falar. Mas essa pessoa começou, pelo que eu entendi, através do relato, ela começou a perceber a quantidade, né, de histórias macabras, sinistras, misteriosas, que pessoas contavam ao redor do Clube das Paz e que tinham a ver com o Clube das Paz, estavam diretamente ligadas ao Clube das Paz, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, só também abrindo outro parênteses aqui, a gente poderia entender isso a partir da perspectiva da neurociência, né, que foi ativada uma área do cérebro da pessoa que nos contou, que chama-se de SARA, né, S-A-R-A, que é o Sistema Ativador Reticular Ascendente. Esse Sistema Ativador Reticular Ascendente, ele é basicamente o quê? Sei lá, vamos supor que você compra um carro, né? E aí você compra o carro e você começa a perceber que depois que você comprou aquele carro, parece que muita gente combinou no mesmo dia de comprar aquele carro. Isso acontece também com, geralmente, mulheres grávidas. Engravida, e aí quando descobre a gravidez, né, a pessoa tem a sensação de que, tipo, caramba, a quantidade de pessoas grávidas, né, é uma coincidência muito grande, mas não é, que na verdade sempre existiu essa quantidade de pessoas,
mas a pessoa foi ativado ali, né, no cérebro dela, porque essa informação é uma informação relevante, foi ativado no cérebro dela esse sistema, né, que é o sistema ativador reticular ascendente, que faz com que é uma espécie de um porteiro da consciência, né? Faz com que determinados estímulos sejam filtrados e outros sejam absorvidos com mais frequência. A gente está falando sobre isso porque, como esse é um canal de assombração, muita gente aparece também com explicações sobrenaturais e a gente gosta muito de ouvir todas as explicações. A gente entende que tem muita coisa intrigante, né? Muita coisa inexplicável que acontece na vida, mas também existem outras coisas que têm outras perspectivas. Então, essa questão, por exemplo, do rapaz ter escutado essa primeira história e a partir daí, né, começar a escutar várias histórias de assombrações, provavelmente o que significa é que no Clube das Pais já de muito tempo tem várias histórias de assombrações, mas isso não tinha penetrado na consciência dele, né? Ele começou a perceber, a desenvolver a percepção dessas histórias referentes ao Clube das Pais justamente a partir desse momento, porque foi uma história que chamou a atenção dele, tá? Isso a gente só está explicando porque pode ser que alguém levante a questão de dizer assim, então deve ter acontecido alguma coisa aí antes, talvez uma tragédia, né? Se você for pesquisar, eu particularmente não consegui encontrar nenhuma tragédia, né, que teria acontecido no Clube das Pais, mas a gente já tem também informações, várias informações que a gente não pode trazer aqui para o canal, que são informações de histórias extremamente macabras e algumas delas que aconteceram em clubes aqui de Pernambuco e de Recife, né? Então você tem aí duas perspectivas. Não é que de uma hora para outra começou a acontecer história de assombração lá. Provavelmente já existem histórias lá que são muito macabras de muito tempo. Fora isso, pela perspectiva, uma das perspectivas, né, de compreensão, do kardecismo, digamos assim, seria basicamente essa, pelo que eu também já escutei alguns kardecistas falando. Mas eu espero que você tenha gostado dessa história de assombração e espero também que você tenha bons pesadelos, né? Principalmente se você não compartilhou esse vídeo com quem gosta dessas histórias, não se inscreveu no canal nem ativou o sininho para receber as nossas próximas notificações. Eu te vejo no próximo vídeo.